Olá, bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é muito importante, é recorte de fundo. Aula passada a gente já estava conversando um pouquinho sobre recorte de fotos e a gente estava retirando objetos indesejados das imagens. Só que hoje a gente vai retirar fundos de algumas imagens e eu vou mostrar para vocês. Esse é um assunto um pouco complicado, tem muita gente que já vem com esse pensamento de que é muito difícil, de que exige muito tempo, muita técnica. Realmente, exige sim um pouco de técnica, exige sim tempo, mas é algo que a gente precisa praticar. Depois de uma boa prática, a gente consegue fazer tudo certinho. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão entender bem, e é isso aí. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal. É muito importante que você seja inscrito e que você ative as notificações para você receber a notificação de quando nós publicarmos aulas novas. As aulas estão chegando ao fim e espero que você esteja aproveitando o curso. Então vamos começar? Beleza, gente, eu tô com o Photoshop aqui aberto, já separei algumas fotos pra gente e vamos começar com... Bom, não tem nenhum básico aqui hoje, é tudo o mesmo estilo, tá? Vamos lá. Eu separei essa imagem aqui, que ela tem um fundo sem muita textura, é um fundo preto, tá? Normal. Vocês lembram lá na aula de ferramentas que eu expliquei sobre a ferramenta da varinha mágica? Vocês lembram? Quando eu clico com ela, ela seleciona alguns pixels a partir do pixel que eu escolhi. Aí eu posso escolher minha tolerância, certo? Como aqui eu tô trabalhando com um fundo de uma cor só, eu posso tentar utilizar a minha varinha mágica, certo? A minha tolerância, eu vou usar ela um pouco baixa, tá? Porque, percebe, eu tô usando ela em 50. Quando eu selecionei, ela selecionou todo o preto. Percebe que até a tábua aqui do lanche ela tá selecionando. Só que é o seguinte, eu tava pensando aqui, o que eu quero selecionar aqui dessa foto? Que fundo que eu quero tirar? Vocês percebem que esse também é um problema pra gente usar a varinha mágica. Eu quero tirar, não quero tirar, eu poderia querer tirar só o lanche daqui, sem a batata, sem nada, eu conseguiria retirar só o lanche, mas eu também poderia, aqui é uma ideia boa, a foto boa, eu poderia só retirar esse fundo preto, vocês percebem que tem uma divisão aqui, né? Aqui seria uma mesa e aqui um fundo preto. Eu poderia retirar apenas esse fundo e utilizar essa parte aqui da imagem, que já tá com uma tábua, já tem um reflexo aqui muito bonito e tal, que eu poderia também reproduzir aqui com o Photoshop esse reflexo em qualquer outra superfície que eu colocar a minha imagem, só que aqui já tá muito bonito, então eu vou, nesse caso aqui, eu quero aproveitar essa tábua e quero aproveitar esse reflexo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esse fundo. Vocês percebem que tem uma divisão aqui, né? Espero que vocês tenham percebido. Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou começar recortando essa parte aqui que eu não quero da foto, certo? Como eu quero usar só essa parte aqui, eu vou tirar aquela parte ali do lado. Primeiro, também, outra coisa importante é vocês desbloquearem a camada, tá? Cliquem 2 vezes aqui, ok. Pode renomear a camada do jeito que você quiser, tá? Se é uma pessoa mais organizada, fique sabendo que você pode renomear as suas camadas. Ctrl+, vamos começar a tirar esse fundo. Lembra que eu falei que essa varinha aqui, ela vai selecionar, a partir do pixel que eu selecionar, tons parecidos, certo? Só que é o seguinte, eu só tenho preto aqui. Tudo preto, 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 preto. Então, percebe que ele tá selecionando a batata, o lanche aqui certinho. Aqui, ó, a tábua, o reflexo. Só que isso não é o que a gente quer, certo? Se eu apagar isso aqui, não vai dar nada certo. Eu quero apagar esse fundo aqui, certo? Então, vamos lá. Só que isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que selecionar, vai ser meio que um desenho, uma mão livre, sabe? Eu vou usar a minha ferramenta da caneta, que eu disse que a gente ia utilizar muito para recorte. Aqui, ferramenta da caneta, ou usa a letra P do teclado, certo? Eu vou selecionar aqui uma linha reta. Vou explicar pra vocês o que eu vou fazer aqui. É tipo como que eu posso... Não é uma barganha, mas é um jeitinho, sabe?
não posso falar, uma gambiarra, sabe? Eu quero fazer uma faixa transparente aqui, vocês entendem? Eu quero apagar uma parte, porque quando eu selecionar a varinha, é tipo assim, eu meio que fiz uma divisão, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou criar uma seleção, vocês vão entender. Criar seleção, vou deixar uma difusão de 1 pixel, ok. Eu vou deletar, deletei. Lembrem que esse quadriculado aqui é transparência no Photoshop, tá? Ctrl D para eu desfazer a seleção, Ctrl D para desfazer a seleção. Olha só, cortei aqui. Agora, quando eu aplicar a minha varinha, agora ainda não rolou, porque eu ainda tenho essas outras partes aqui junto com o preto. Mas a hora que eu selecionar, depois que eu... Todas essas fusões do preto, por exemplo, aqui com essa tábua e com o fundo, aqui com a tábua e o fundo preto, assim que eu desfazer essa fusão aqui, ó, fazer uma faixa de transparência assim entre o fundo e a mesa, eu vou conseguir aplicar a varinha em cima e ela não vai selecionar a minha parte de baixo, vocês conseguem entender? Vamos continuar. Agora, com essa ferramenta aqui, eu vou cortar mais um pedacinho aqui do lado, porque eu vou fazer meio que um quadradinho, entendeu? Aqui em cima. E beleza, vamos continuar. É o famoso jeitinho, sabe? A famosa gambiarra. O que mais tá preto com preto? Sabe, tá aquela fusãozinha que a gente não quer, que a gente não deseja pra gente poder utilizar a varinha. Porque, ó, eu poderia muito bem pegar essa ferramenta e ir selecionando a batata inteira, ponto por ponto, o hambúrguer também. Só que não ficaria tão perfeito por conta de todo esse gergelim que tem aqui em cima. Então seria um trabalho que ia levar no mínimo 1 hora pra se fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês que pode fazer muito mais rápido, com esse jeitinho que eu vou fazer aqui pra vocês. Eu vou pegar um pedacinho aqui dessa batata, certo? Vou selecionar aqui. Gente, vocês estão entendendo como que eu tô usando a ferramenta? Se você não tá entendendo, volta na aula de ferramentas, tá? Porque é muito importante que você entenda. Eu seleciono os 2 pontos, aperto Ctrl e posso fazer um tipo de uma parábola, sabe? Vou selecionar aqui a minha mesa e vou pegar um pedacinho desse alface também pra eu ter uma coisa mais 100%, certo? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Mesma coisa, tá? Difusão de 1 pixel. Tá ficando bom? Acho que tá, hein? Aqui ainda ficou um pretinho. Vou tirar. Tudo isso aqui importa depois no nosso resultado final, tá? Lembrem que os detalhes são cruciais pra um trabalho bem feito. Preste muita atenção nos detalhes, que os detalhes importam muito, tá? Aqui também, vou pegar um pedacinho da mesa. Gente, se precisar dar muito zoom, deem, tá? Dê o zoom, mas faça o trabalho bem feito. Vamos aqui na alface, nessa folhinha. Tô fazendo uma faixa, como se fosse uma faixa, sabe? Embaixo de tudo isso, sabe? Entre a mesa e... Mesma coisa, cria a seleção, deleto. Ctrl D para desfazer a seleção, Ctrl menos. Beleza. Lembrem que esse aqui é transparência, tá? Esse quadriculadozinho, sabe? Eu vou apagar aqui e fazer mais uma faixinha. Beleza. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu meio que fiz não uma moldura, mas assim, eu apaguei tudo que tá em volta pra eu conseguir usar a ferramenta de seleção. E a hora que eu clicar aqui em cima, olha só, ele selecionou perfeitamente a minha batata. Aqui ainda ficou um pouco, mas eu vou mudar ali. O meu gergelim aqui, tá vendo, ó? Ele selecionou bonitinho. Só que ainda não tá legal. Vamos mudar essa tolerância, ela tem que diminuir um pouco por causa que ele pegou um pouquinho ali da carne. Então eu vou usar a tolerância 20. Vamos ver se vai agora. Olha só, já melhorou bastante. Deu zoom pra ver se realmente tá legal. Eu ainda não gostei. Já que ele tá fazendo uma fusão com a minha carne, eu vou cortar mais um pedacinho aqui desse alface. Mesmo que demore um pouquinho mais, que dê um pouquinho mais de trabalho, mas é importante os detalhes para o nosso trabalho ficar bem feito. Ainda bem isso aqui que eu tô fazendo, sabe? Porque isso aqui poderia ser um trabalho para um restaurante, entendeu?
Poxa, me contrataram pra fazer uma arte pra um restaurante. Aí, legal. Quando eu vou tirar foto, a foto não já vem sem fundo. Toda foto que você tira vai ter um fundo, entendeu? Então como que você vai montar uma arte, uma propaganda pro Instagram da empresa de hambúrguer, sendo que eu não consigo tirar o fundo, sabe? Não vai ficar legal. Então, se você tá pretendendo trabalhar com isso, se você nunca pensou em trabalhar com isso, é uma dica, tá? Toda foto que você vai fazer propaganda, você vai ter que tirar fundo. Então isso aqui é muito importante que você aprenda, se você tem alguma pretensão. Fora que é muito divertido, né, gente? Eu acho isso aqui uma terapia. É muito interessante você fazer esse tipo de coisa. É como se fosse uma arte, sabe? Ctrl menos. Já melhorou aqui. Tirei aonde tava fazendo uma fusãozinha com o preto aqui, que é essa partinha mais queimadinha do hambúrguer. Vou na minha ferramenta da varinha mágica, seleciono. Gente, melhorou muito. Só que agora eu vou aumentar a tolerância pra 50, porque eu quero perfeitinho, o corte perfeitinho, não quero que fique bordinha preta. Selecionei. Olha só, gente, a seleção. Como que ela ficou perfeita aqui no pão, na batata, no alface aqui, ó. Perfeito. Vamos deletar. Vamos ver se ficou bom. Olha, gente, eu gostei. Ficou legal. Mas eu não gostei que não teve difusão. Vamos ver aqui. Difusão. 50 pixels. Vou colocar 2. Olha só, como já melhorou. Vocês percebem que a difusão dá uma desfocadinha? É difusão, né? Dá uma desfocadinha nas minhas bordinhas, certo? Porque aí não fica aquele aspecto, o pretinho, sabe? Uma bordinha preta, como se fosse uma borda preta, sabe? Poxa, gostei. Só que vocês perceberam que ainda ficou um risquinho aqui, ó. Porque quando a gente faz esse tipo, apaga, ele não vai tudo. Ficou ainda um pouquinho. Tem que prestar atenção. Então, ó, vamos lá de novo, como expliquei pra vocês. Vamos lá na ferramenta de retângulo, tá? Vai criar um objeto aqui. Cria um objeto, qualquer cor, não importa. Eu vou jogar ela aqui pra baixo, a minha camada pra baixo, tá? Do meu retângulo, pra eu enxergar o que tá faltando eu apagar no fundo. Então, o que tá faltando aqui, ó? Ficou uma bordinha preta. Vou clicar na camada aqui do meu hambúrguer. Eu vou escolher um pincel aqui com uma ponta mais dura. Vou aumentar a opacidade para 100% e vou apagar. Isso aqui que faltou, certo? Se ficou alguma coisinha, sabe, uma bordinha assim, essa é a hora de apagar. Viu que tá perfeito? Viu que apagou tudo? Certinho? Beleza? Posso apagar aqui. Lindo! Conseguimos a foto do nosso hambúrguer aqui, sem fundo. E agora, gente, isso aqui é liberdade. Você pode criar o que você quiser com a foto. Por quê? Porque agora você tem esse objeto aqui. Você pode jogar qualquer fundo. Eu trouxe um exemplo aqui pra vocês. Eu trouxe, acho que essa imagem aqui vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Uma imagem como se fosse um fundo de uma lanchonete. Ok. Aí, muito bonito. Tem uma bancadinha aqui, mas a gente não vai utilizar. Eu vou puxar o meu arquivo aqui do hambúrguer pra baixo. Vou pegar essa ferramenta aqui de mover e vou mover. Lembra que a camada tem que estar selecionada, tá? Eu vou mover a foto do meu hambúrguer e vou jogar aqui em cima. Ok, mesma coisa. Ok, mesma coisa. Eu vou minimizar aqui que eu não salvei. Aí aqui eu tenho duas camadas. A camada do plano de fundo, que é a foto do meu restaurante. E aqui a foto do meu hambúrguer. Com a mesma ferramenta de mover, eu vou mover aqui pro centro e vou ajustar o tamanho que eu desejo, certo? Vamos ver aqui, vamos fazer o seguinte, cortar essa imagem. Vamos cortar numa proporção quadrada, né? Geralmente é para Instagram. Geralmente é para Instagram que o pessoal usa, né? Uma quadradinha aqui que é mais tradicional. Bonitinho, lembra da dica do corte, regra dos terços. Regra dos terços. Ok. Cortei, bonito. Vamos aqui ajustar mais um pouquinho. Eu posso aumentar, posso diminuir, vai depender das proporções das coisas. Aí, aqui com o botão direito do mouse, eu tenho aqui opções de mesclagem. Nas opções de mesclagem, eu tenho um monte de opções do que eu posso fazer no estilo da camada, no que eu posso mudar na camada. Então aqui, por exemplo, chanfre e entalhe,
contorno, textura, traçado, sombra interna, brilho interno, acetinado, sobreposição de cor, sobreposição de degradê. Tudo isso eu vou aplicar na camada, certo? Na camada que eu tô selecionada. Eu tô selecionada na camada do meu hambúrguer, certo? Por quê? Porque eu quero pôr uma sombrinha assim atrás do lanche pra ele ficar mais real. Sombra projetada. Aí aqui eu tenho todas as propriedades da minha sombra projetada. Então eu posso aqui, ó, pra vocês terem noção, a distância, ó, tá vendo que eu tenho uma sombra atrás? O meu ângulo, a minha opacidade, o modo de mesclagem, que tem um monte de opções, tá? Expansão, tamanho, qualidade. Isso você pode fuçar aí que você vai encontrar um monte de possibilidades, sabe? Eu vou diminuir aqui, é só uma sutilezinha assim. Ok, tá bom pra mim isso aqui. Vamos salvar? Outra coisa, quando eu vou salvar, vocês lembram que eu comentei isso também. Quando eu vou salvar, eu tenho duas camadas. Quando eu dou Ctrl Shift S, ele vai direto em PSD. PSD é o formato do Photoshop. Quando eu salvo ele em PSD, ele vai criar um arquivo em PSD. Vai estar lá PS do Photoshop bonitinho. Quando você abrir, você vai abrir dessa maneira aqui. Vai abrir com as camadas bonitinho para você conseguir editar. Só que, como eu quero uma imagem para eu mandar para quem me contratou, para onde eu quero publicar, para foto que eu quero ver, porque eu quero salvar, eu vou aqui em JPEG e vou salvar em JPEG, certo? Vamos lá. Ok, mesmo esquema. E assim como eu posso salvar em modo PSD, que é o modo do Photoshop. salvar, ok. Salvei aqui, vamos lá ver na pasta. Olha só, gente, esse é o formato do Photoshop. Quando eu abrir esse formato aqui, esse arquivo, ele vai abrir o meu arquivo com as camadas que eu consigo editar, entendeu? Então, se você criou uma arte, mandou para o seu cliente e ele quer fazer uma alteração, você precisa ter esse PDF, esse PSD salvo para você conseguir fazer a alteração, certo? Então, vamos lá. Como que ficou a nossa imagem? Aqui. Antes. Vamos lá pro antes e depois. Antes e depois. Olha só que legal. Antes, depois. Então, para vocês perceberem que a gente pode pegar qualquer imagem, a gente pode colocar qualquer fundo, ou vice-versa, entendeu? Então é interessante, principalmente para foto de produto, sabe? Quem faz catálogo de produtos e quer diversificar, colocar em outro lugar, às vezes isso aqui pode ajudar bastante, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido esse tipo de recorte. Esse recorte aqui a gente fez mais uma gambiarra, mas vocês viram como que é. A gente precisa pensar, analisar o caso para ver como que a gente vai fazer o recorte. A gente poderia ter feito de uma maneira muito mais difícil e ia que demorar muito mais. Só que a gente encontrou uma maneira de fazer mais rápido e com a mesma qualidade. Até com mais qualidade se a gente fosse fazer ponto a ponto, né? Vocês gostaram? Deixem no comentário que eu quero saber se vocês gostaram do resultado, tá bom? Próximo recorte. Separei aqui essa imagem do relógio. Depois a gente volta, talvez, na aula de criação. Eu vou voltar com a imagem do hambúrguer pra eu mostrar pra vocês como que a gente pode trabalhar com esse tipo de produto, sabe? Como que a gente pode montar propaganda, tudo. Propaganda para Instagram, uma identidade visual, sabe? A gente vai ver tudo isso nas próximas aulas. Vamos lá, essa foto aqui é interessante pra gente cortar o fundo ponto a ponto, tá? Vamos lá, essa foto ela tem fundo colorido, então aquela parada de usar a varinha mágica não vai rolar aqui, porque eu tenho várias cores, tá? Então não vai funcionar. Então eu vou ter que fazer um trabalho ponto a ponto, certo? Mais detalhado. Como que a gente faz isso? Vamos começar. Abrimos a imagem que a gente quer. Primeiro, desbloqueia a camada, certo? Ok. Vou lá na minha ferramenta da caneta, certo? Ou P, só apertar o P no teclado. Ctrl+, vou aumentar a minha imagem e vamos tirar esse fundo. Poxa, eu quero vender esse relógio, eu tirei uma foto do relógio, quero vender, quero fazer uma propaganda, eu quero fazer uma arte com ele bem legal. Como que eu faço isso? Eu vou dar o Ctrl+, e vamos começar a apagar isso aqui. Primeiro, vamos começar aqui. Você pode começar de onde você quiser, tá? Por onde você achar mais interessante.
Então aqui vai ser um trabalho mais minucioso, ponto a ponto. Então vai ser aquele trabalho, eu fiz 2 pontos e no meio desses 2 pontos eu vou fazer outro ponto. Aí com o botão Ctrl, ele vai fazer essa flechinha quando eu pressiono o Ctrl, e pressionando o Ctrl eu arrasto pro lado. Olha só, ele vai fazer meio que uma parábola. E a gente vai fazendo pontos entre pontos e vamos fazendo a nossa circunferência, certo? A nossa meia lua aqui, bonitinha. Isso aqui é muito interessante pra gente estudar geometria, sabe? Principalmente com adolescente, sabe? É interessante. E vamos continuando. Aqui é o ponto, vamos pro próximo. E vai se suceder a isso. Eu não vou acelerar o vídeo, quero que vocês vejam passo a passo como que é que funciona, tá? Vocês percebem que tem uma influenciazinha do fundo, não gostei. Vocês percebem? Isso que eu queria que vocês percebessem, ó, aquela parada do olhar. Vocês percebem que o fundo, a cor do fundo, a luz do fundo influencia no objeto? Olha só, aqui tá refletindo um pouco da cor, aqui tá refletindo um pouco da cor, então eu vou ter que diminuir um pouco as minhas beiradinhas do relógio, sabe? Pra ficar um recorte mais perfeito. Vocês conseguiram entender isso? Eu falei na aula de tratamento de imagem, que a cor do ambiente pode influenciar na foto, né? Então, se você tira uma foto de uma pessoa que o local tem um teto laranja, é provavelmente que a pessoa fique laranja, tá? Se você não tiver uma boa iluminação, um bom flash na câmera, tá? Pra vocês verem como que influencia a iluminação do local, a cor do local na nossa imagem, certo? Vocês percebem? Isso aqui, assim, eu tô fazendo com... É natural, entendeu? Não é complicado. Você precisa dominar, assim, os atalhos, né? Que sem atalho a gente não conseguiria fazer isso. Então, com os pontos, eu vou ligando os pontos, e aí com o Ctrl eu consigo fazer essa minha voltinha, né? Essa minha parabolazinha. Olha só. Eu vou cortar assim, vou deixar um pouquinho, sabe? Sobrando, por causa da influência da luz do local. E aí é isso, gente. A gente vai criando os pontos entre pontos e vai fazendo esse desenho. É como se fosse um desenho mesmo. Como se fosse aquela brincadeira, aquela atividadezinha do prezinho que a gente faz, sabe? Ligue os pontos. É isso aqui. Só que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Isso aqui é terapia, sabe? A gente tem que ter paciência. Muita paciência. Muito cuidado, muito olhar. E vamos seguindo. Tá vendo? Imagine você recortar, por exemplo, eu já recortei muito, a empresa contrata a gente pra fazer um catálogo de brinquedo de criança, de aluguel, sabe? Cama elástica, piscina de bolinha, sabe? Esse tipo de coisa, pula-pula. Pula-pula é cama elástica, né? Esse tipo de brinquedo, vocês sabem o que eu tô falando. E aí a gente tinha que ir fotografar na empresa essas camas elásticas, essas coisas, e depois a gente tinha que voltar e editar, sabe? Tirar o fundo pra depois a pessoa poder usar no catálogo da empresa, sabe? Montar como se fosse esqueci a palavra, montar um portfólio, sabe? Dos produtos. E aí você imagina, você sabe como que é uma cama elástica. Cama elástica é aquele de criança, né? Ela tem os pezinhos e depois tem a grade, né, de proteção. Então é como se fosse uma rede cheia de buraquinho. Então você imagina fazer isso buraquinho por buraquinho da rede. Era triste, porque você não conseguia levar a cama elástica, que era enorme, né? Para um estúdio, por exemplo, para você ter o fundo branco, para você conseguir recortar de maneira mais fácil.
Porque aqui, esse trabalho que a gente tá tendo é porque a gente não tá no fundo de uma cor só, entendeu? Por isso que a gente tá tendo todo esse trabalho. Mas, como não tinha como levar uma cama elástica pro estúdio, então tinha que ser ao ar livre. Então, assim, você tirava foto, tinha grama, tinha árvore. Então, você tinha que fazer esse trabalho aqui, só que muito mais, assim, trabalhoso, sabe? Esse aqui é um objeto simples. Eu peguei esse objeto que é bem... tem bastante curva, sabe? Pra vocês verem que a gente tem que treinar essa parada do control. Ó, control, fez a flechinha, puxando, sabe? A gente tem que treinar. Esse aqui é mais tranquilo, sabe? Porque não tem muito detalhe, sabe? Tinha uns detalhes lá em cima, mas vocês virem que são detalhes pequenos, a gente consegue fazer com pequenos pontos, já é o suficiente. Aqui eu já consigo tomar uma distância maior, tá vendo? Porque é só uma curvinha. Olha só, gente, estamos acabando. Estamos acabando. Dê o zoom que precisar, tá? Os detalhes são importantes para depois você não ter uma foto mal cortada, entendeu? Não adianta nada você ter um grande trabalho como esse e depois ficar ruim por causa de um detalhe, sabe? Por exemplo, esse relógio aqui vai para um catálogo. Vamos cortar ele direitinho, certo? Posso diminuir aqui a distância. Mais um pouquinho aqui. Eu acho que agora nós chegamos no final. Botão direito do mouse, criar seleção. Vou deixar a difusão de 1 pixel. Beleza, criei a minha seleção. Só que é o seguinte, se eu apertar delete, ele vai deletar o meu relógio, só que eu não quero deletar o relógio. Então, Ctrl Alt Z, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a minha seleção. Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Eu inverti a seleção. Agora sim eu posso apagar. Apaguei, olha só. O fundo da minha imagem sumiu. Só que é o seguinte, ainda ficou aqui no meio, né? Olha só. E o que eu faço aqui? O mesmo trabalho. Vamos pegar lá a caneta, dar o zoom que for necessário, que for confortável pra você, e vamos continuar o trabalho. Aqui... Tá vendo como é delicado a gente fazer as curvas? Porque não basta só uma vez, né? Fazer uma parábolazinha só. A gente tem que regular bem, pra ela ficar bem perfeitinha, né? A pessoa tem que ser muito calma, sabe? Pra fazer isso aqui. É um teste de paciência. Vocês percebem como que o teclado é importante pro uso do Photoshop? Tudo que eu tô fazendo aqui é tudo graças aos atalhos do teclado. Então vamos lembrar dos atalhos, tá? Da caneta, o que eu tô segurando aqui pra fazer essa flechinha, pra eu poder mover os pontos, é o Ctrl. Quando eu pressiono o Ctrl, ó, pressionando o Ctrl, ele fez a minha flechinha. Eu vou fazer um outro ponto aqui, com o Ctrl eu consigo brincar com essas minhas parábolas, sabe? Muito importante. A aula que vem vocês vão precisar de muita criatividade, tá? Que a gente vai criar. Vamos criar artes. Como fazer artes. Vocês vão ver que depende muito da imaginação de vocês, das ideias de vocês. Às vezes a gente tem problema com isso, né? Que às vezes a gente tá fazendo uma arte e não sai o negócio. A gente tá meio sem ideia, sem criatividade, mas tem hora que flui de boa. Espero que vocês estejam gostando do mini curso. Para nós é muito importante. Estamos terminando, só que não. Aquele corte, gente, esse corte assim, realmente ele demora um pouquinho mais que o normal. Mas não vou acelerar, vocês vão ver tudo certinho como que tô fazendo. Acabando. Olha só, chegamos no outro ponto.
Beleza, botão direito do mouse, criar seleção, raio de difusão 1 pixel, criamos a nossa seleção. Aqui nesse caso a gente não vai inverter a seleção, porque eu selecionei o que eu quero apagar já. Olha só, pessoal, que bonito. Terminamos o corte do nosso relógio. Esse pontinho aqui é transparência, tá? Então isso aqui tá transparente. Então se eu quiser pegar qualquer foto e jogar qualquer imagem e quiser jogar o meu relógio, eu consigo jogar o meu relógio, entendeu? Se eu quiser criar qualquer arte com qualquer fundo, eu poderia criar. Olha só. É assim que a gente tira o fundo de uma foto que tem um fundo mais colorido. Vocês perceberam que no outro a gente deu um outro jeitinho de tirar o fundo, que foi com a varinha mágica, que a gente conseguiu delimitar, né, um limite pra transparência e tal. A gente conseguiu apagar ali o miolinho, que estava fazendo uma difusão com preto. Aqui já não, aqui já era um fundo totalmente colorido e a gente precisava retirar esse relógio daí. A gente fez, deu um pouquinho mais de trabalho, demorou um pouquinho mais, mas a gente conseguiu. E ficou muito bom. Então, se você precisa vender um produto, precisa fazer qualquer outra coisa, ou qualquer outro tipo de coisa, até pra algo que você precisa remover, ou talvez colocar em outro lugar, essa ferramenta, esse jeito, esse método que eu passei pra vocês de recorte vai funcionar muito bem, tá? Esse é um dos métodos que eu mais gosto de cortar de recorte, que é o com a caneta, que é o ponto a ponto. É aquela coisa assim, pontinho por pontinho, é um trabalho bem minucioso, bem devagar, mas vale muito a pena, viu? Que ficou muito bom. Aí a gente salva, né? Ctrl Shift S, e aí eu posso salvar em PSD. Então, por exemplo, eu coloco aqui relógio. Eu posso salvar esse PSD e depois eu posso ter essa foto assim com fundo transparente para usar para qualquer coisa, entendeu? Então facilita, entendeu? Eu vou sempre usar essa foto desse relógio, ou eu vou precisar futuramente. Quando eu salvo em PSD, eu já vou salvar com esse fundo transparente. Agora, se eu salvar em JPEG, eu vou salvar para vocês verem. Se eu salvo em JPEG, ó, ela fica com fundo branco, não fica transparente, entendeu? Então, se você quer usar essa foto futuramente, salva ela em PSD, tá? Salva ela em PSD ou salva ela em... como que é, gente, que chama? Não é PDF, PNG, isso. Desculpem, deu branco. Mas salve em PNG também, que você vai salvar ela com fundo transparentezinho, tá? Mas salva em PSD. Sempre salva qualquer arte que você for fazer, salva em PSD, porque você consegue editar depois, tá bom? Isso é uma dica que eu dou pra vocês. E assim, outra dica também importante que eu não fiz, erro meu. Conforme vocês forem fazendo, vai salvando, tá? Cortei um pedacinho, se é uma foto muito grande, aqui foi rapidinho, né? Uma foto simples. Mas se for um trabalho muito grande, muito extenso, e que você não, ou talvez não deu tempo de você terminar, salva. Vai salvando, porque às vezes o computador trava, às vezes acontece alguma coisa e depois ter começado do zero. Então, eu recomendo que vocês vão salvando o trabalho de vocês, tá? Pra não ter esse perigo. Em qualquer coisa, né, gente? Se você estiver escrevendo o trabalho no Word ou fazendo uma planilha no Excel, vai salvando. Porque pode dar errado, né? A gente não sabe quando o computador dá alguma coisa ou cai uma energia, então salva, tá bom? Gente, a aula de hoje era isso. Acho que eu consegui passar bastante coisa pra vocês. Muito obrigada pra você que assistiu até agora. A aula foi um pouco mais extensa, mas eu fiquei muito feliz com o resultado da aula de hoje. Quero saber se vocês gostaram, então comenta, tá? Se você gostou dos resultados, se você gostou dos métodos de recorte, tá? Quero saber a opinião de vocês, deem um feedback de vocês. Aproveite para se inscrever no canal, tá bom? Ative a notificação para você receber a notificação das próximas aulas e se inscreva no nosso canal principalmente, é o mais importante. Compartilhe o vídeo, espero que vocês estejam aproveitando bem o mini curso e muito obrigada e até a próxima aula.